Boa noite a todos, irmãos, todos que estão assistindo ao nosso trabalho, para essas radiações da noite de hoje. Estamos, então, aqui, senhores, senhoras, irmãos, nessa situação tão pesada do nosso Estado, nesse trabalho que vamos realizar na noite de hoje, de preces e radiações. Temos que dizer que nossos trabalhos estão virtuais, também o trabalho de preces e radiações está virtual, e que convidamos a todos a assistir esse trabalho na noite de hoje, para aliviar os corações, tanto os nossos familiares como os nossos, para que possamos, Senhor, nessa oportunidade, nós podermos transmitir um pensamento de amor e de carinho para todos que estão sofrendo. Para abrir o nosso trabalho, normalmente se dá as informações dos trabalhos da nossa casa, mas hoje nós, como estamos do nosso lar, nós vamos passar por essa fase e vamos fazer uma prece solicitando ao nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amado, pedir a Ele, Senhor, no fundo do nosso coração, as bênçãos de paz e amor, principalmente para aqueles nossos irmãos tão sofridos com essa enchente. Fortifica, Senhor, as mães e pais com seus filhos que perderam tudo. Dá-lhes forças e que eles possam recuperar a vontade de viver e as suas vidas. Pedimos também que os bons espíritos, as equipes de socorro que trabalham nesta hora das preces e radiações, fortifique cada irmão nosso e que esse trabalho haja em todos os corações, para que possam recuperar-se, Senhor, brevemente, e que a tua bênção, Jesus, possa vir sobre toda a nossa terra, todo o Rio Grande do Sul, para que possa parar essa chuva, Senhor, e dessa forma recuperarmos todos nós, para seguir essa caminhada, Senhor, nesse estado tão amado que nós temos aqui. Obrigado por tudo, Senhor, e damos por aberto o nosso trabalho na noite de hoje, com a presença aqui do nosso irmão José Daniel, que nos fará a página evangélica para as preces e radiações. Muito obrigado. Nosso boa noite a todos, estejamos em paz. Para a reflexão da noite de hoje, escolhemos da obra Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, o capítulo número 114, que tem por título um objeto que nos fará recordar os nossos tempos de escola. O quadro negro. E para tecer os seus comentários, ele vai primeiro citar João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4. E lá está escrito o seguinte: mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. E aí Emmanuel comenta. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso, entre os companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou
insegura do estudante. E não será isso mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem restritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o desalve puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Que bela analogia o benfeitor nos proporciona. A vida, a nossa existência, é realmente uma grande escola. Mas a escola não é apenas a brincadeira, não é apenas a hora do recreio, não é apenas a companhia dos colegas e dos amigos. Tudo isso existe no ambiente escolar, mas ele não é tão somente isso. Existe um momento em que somos chamados à prova, em que realmente aquilo que foi nos colocado para aprendizado será testado. E passamos atualmente por grandes testes, cada um de uma forma. Para alguns, será o teste da paciência, a fim de ver se conseguimos escrever com esse giz claro sobre a superfície escura do quadro negro a equação da paciência, da tranquilidade, da tolerância e da confiança na providência. Para outros, será a lição da solidariedade, a fim de ver se nesse momento conseguimos somar esforços. Para outros, será a lição da caridade, do desprendimento e do desapego, a fim de ver se já sabemos dividir aquilo que temos conosco. Para outros, será o tempo de saber receber, somando aquilo que foi construído e trazido por outros. É um período de prova. E muitas vezes, nesse momento, nós temos o medo de errar, de cometer uma tolice, de ter algum desvio, de fazer alguma bobagem que seja. Mas mesmo que isso venha, porventura, a acontecer, a hora do quadro negro, a hora da prova, nos mostra aquilo que já está bem edificado e aquilo que nos falta corrigir. Sempre há oportunidade de recomeçar. Sempre do lado do giz, ao apagador, para corrigirmos os eventuais erros e escrevermos com acerto as lições de amor e de fraternidade que devemos demonstrar. E o benfeitor segue. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico, e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Nesses momentos, mais do que tudo, mais do que nos preocuparmos em fazermos uma bobagem, cometermos um erro, temos que nos preocupar para que o resultado final não seja a desavença, não seja o desprezo, não seja o ódio, não seja a revolta. Muitas vezes, ao resolvermos a equação complexa que temos hoje dos nossos problemas, das nossas questões, vamos descobrir que nos falta o fator da espiritualidade, que nos falta a parcela da confiança na lei divina, que nos falta o fator da prece,
mas ainda é tempo de colocá-lo. Ainda é possível utilizarmos para que a equação, ao final, dê um resultado positivo. A hora do quadro negro ainda não se encerrou. Aproveitemos cada minuto, cada segundo, a fim de colocar o nosso melhor. Nesses momentos tão críticos e tão dolorosos que passamos, é o momento de exercitarmos aquilo que temos de melhor. De extrairmos do fundo do nosso coração tudo aquilo que temos de bom e de melhor, em favor de todos. É claro que a situação muitas vezes é crítica, é dolorosa, mas é necessário termos a força que Jesus nos dá, a fim de vencermos toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer inibição, todo e qualquer temor, e encontrarmos a resposta segura e precisa para todos os dramas humanos que vêm nos afligir. E Emmanuel encerra. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro do desespero. Esse não é o momento de usar isto. O giz obscuro do desespero, da revolta, não vai nos ajudar nesses instantes. Tem que ser o giz claro e luminoso da fé, da esperança, da caridade e da fraternidade, a fim de que o caminho se revele reto e limpo. Escrevei em caracteres de luz o que aprendeste do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto deles podereis conquistar o curso maior. Após tantas dificuldades, após vencermos tantos obstáculos, nos tornaremos pessoas mais fortalecidas e mais espiritualizadas, dispostas sempre a ajudar cada vez mais. Abençoemos, portanto, a oportunidade de fazer o bem, de vermos o bem e de recebermos o bem. Não usemos os dias do desespero e da revolta, do ódio e da ingratidão. Fortaleçamos para que caracteres de luz se revelem sobre nós e sobre todo o nosso povo amado. Para que assim possamos realmente aprender a verdadeira lição, estabelecer laços de amor e de amizade, vencendo todas as dificuldades e encontrando o verdadeiro caminho da espiritualização e da melhoria de nós mesmos. Que fique para a nossa reflexão e mantenhamos-nos firmes, procurando sempre esses caracteres de luz e largando de lado o desespero e a revolta. Que Jesus, o nosso amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim delas, aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos nesta hora de recolhimento e de prece um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante estes felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai
os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os teus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com as suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um dos presentes, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afeto, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições,
e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos nossos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho com um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para com os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quais que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre todos desçam neste momento as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal.
As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.